Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença para glorificar, exaltar, bendizer e Te agradecer. Nos permita, Senhor, entrar diante da Tua presença, nos perdoa pelos nossos atos, atitudes, palavras, ações, pensamentos, sentimentos. Senhor, que tem ido contra a Tua vontade, que tem nos feito, Senhor, cair, que tem, Senhor, nos prejudicado. Nos perdoa, tira de dentro de nós toda raiz de amargura, toda mágoa, todo rancor, toda falta de perdão. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, ouça, Senhor, a nossa oração e o nosso clamor. Pai, estamos diante do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seu reino é chegado até nós. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia que tem nos seguido. Graças te damos pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Graças te damos porque o Senhor continua no controle e sabemos que o Senhor é Deus dos céus e da terra, dos ares e dos mares, dono do ouro e da prata, onipotente, onisciente e onipresente. Graças te damos, ó Deus, porque mesmo quando estamos passando por tantas situações de dificuldade, de contendas, de desertos, de vales dos ossos secos, nós sabemos que podemos contar com o Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, aquele que nos ama de verdade, que deu o seu único Filho para sofrer em cruz, em morte de cruz por nós, que não teríamos condições de pagar esse preço. Graças te damos, ó Deus, pela vida eterna que nos é, Senhor, dada para aqueles que creem, para aqueles que buscam, para aqueles que renunciam e entregam a governabilidade de suas vidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Graças te damos, ó Deus, pelo Espírito Santo de Deus conosco, que nos guia, nos direciona, Pai. Arranca de dentro de nós o nosso querer, o nosso ser, o nosso achar. Tira de nós, Senhor, todo o espírito de perturbação, de ansiedade, de preocupação, de medo, Senhor, de apontamento, de malícia, de hipocrisia, de mentira, de idolatria, de iniquidade, de feitiçaria. Meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, visita a nossa casa, nos cobre, Senhor, com teu sangue, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Nos reveste com a tua armadura e firma os nossos pés na tua palavra. Nos livra, Senhor, do mal, nos livra da bala perdida, do homem sanguinário, da violência, do acidente, do mal súbito, do incêndio, das maldades. Senhor, dos espíritos de enfermidade, Senhor, seja ela física ou mental. Tira, Senhor, a influência do inimigo, da perturbação. Tira a ansiedade, o medo, a preocupação, o terror noturno. Tira, Senhor, dos olhos daqueles que estão, Senhor, com visão de vultos, com sensações de morte, ouvindo vozes. Tira esse espírito de loucura, Pai. Tira esse espírito de ansiedade, de medo, Pai. Quantas pessoas estão com medo da vida, medo do amanhã, medo do que estão acontecendo. Graças te dou pelo livramento que o Senhor me deu ontem, Senhor. Graças te dou. Graças te dou. Senhor, Senhor, Senhor. O que seríamos de nós sem o Senhor? Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, toca nas nossas células, nosso corpo, nossos ossos, nossas articulações, nosso sistema circulatório, Senhor, nossos neurônios, meu Pai, o nosso cérebro, as nossas veias, Pai. Meu Pai, toca no nosso corpo, Senhor, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, Pai. Graças te damos pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, porque sabemos que o Senhor continua conosco, mesmo quando às vezes nós nos sentimos sozinhos ou realmente não tem ninguém, Senhor, conosco.
Tira, Pai, de dentro de nós toda desobediência, como o Senhor me trouxe a ler aqui no livro de 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, quando Samuel fala para Saul que o Senhor rejeitou ele. 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 22. 22, 23. 22, dizendo a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Ah, Senhor, às vezes nós estamos assim como Saul, achando que sacrificando é bom, mas nós temos que compreender que o bom, verdadeiro, é obedecer ao Senhor. Tira, Senhor, todo espírito de Saul da vida daqueles, Pai, que ainda estão, Senhor, servindo ao Senhor, mas pensam que fazendo do jeito deles é o correto. O Senhor diz na tua palavra que é melhor obedecer do que sacrificar, que nós temos que atender ao Senhor, guardando a sua palavra, guardando seus mandamentos e cumprindo, deixando de ser ouvintes e leitores para sermos praticantes da palavra do Senhor. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem dado pessoas para que nós venhamos a orar. Te entrego o caderno de oração, eu te entrego, Senhor, as mensagens, os nomes, Pai, que as pessoas têm confiado, suas vidas, suas causas, suas famílias, seus parentes, para que nós venhamos orar e interceder. Eu não sei, meu Deus, quais são as causas que essas pessoas têm enfrentado, mas o Senhor sabe. Eu não sei quais são as lutas que elas estão vivenciando, mas o Senhor sabe. E eu clamo o teu nome, que é sobre todo nome. Eu te peço, Pai, derrama do teu sangue, cobre, Senhor, com o teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés. Visita essas causas, Senhor, para que a sua vontade seja feita na vida de cada uma dos meus irmãos, das minhas irmãs. Nós ligamos na terra como nos céus, Senhor, essa oração, essa intercessão por vidas que precisam ser curadas, libertas, transformadas. Vidas, ó Deus, que precisam te conhecer, precisam se render ao Senhor, precisam estar na tua presença. Pai, eu te peço, ó Deus, acerca daqueles que estão sofrendo, Senhor. Pessoas que estão desesperadas porque perderam tudo, perderam seus entes queridos, no meio dessas guerras, no meio desses bombardeios, dos alagamentos, dos desabamentos, dos roubos, dos homicídios. Pai, tantas coisas têm acontecido. Bens têm sido levados e vidas que são mais importantes têm sido levadas por causa desses bens. Eu te peço, ó Deus, restaura, Senhor, onde há necessidade. Senhor, supre a necessidade do teu povo, do teu servo, dos teus filhos. Ah, Senhor, nós sabemos que a glória da última casa é maior do que a primeira. Nós sabemos que o Senhor continua no controle. O Senhor basta com uma palavra sua para que tudo mude, Pai. Então eu te peço, ó Deus, por essas pessoas que foram vítimas, Senhor, e perderam tudo. Eu te peço, Senhor, pela paz em Israel, em Jerusalém. Eu te peço, meu Deus, pela paz no nosso país, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso estado, Pai. Toma a governabilidade das nossas vidas, Pai. E eu oro, Senhor, para que toda essa sujeira, todos esses principados, todas essas potestades, todas essas hostas da maldade que tem, Senhor,
dominado os países e as governâncias, porque governam contra o povo, que caia por terra toda a estrutura do mal, Senhor, que caia por terra toda a estrutura do adversário. Quebra as correntes, Pai, corta o arco, quebra a lança, queima os carros de fogo, destrói as cadeias, destrói as correntes. Senhor, aniquila essas portas de bronze, Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, a cada dia transformar a vida daqueles, ó Pai, que ainda confiam no Senhor. Liberta, Senhor, liberta-os da nossa família que ainda não te conhecem, ou que já te conhecem, mas são convencidos e não são convertidos. Liberta, Senhor, tira toda a raiz de amargura, que haja união nas mesas, a união nos lares, o perdão, o amor. Senhor, visita esses quartos, Senhor. Meu Pai, toca nesses leitos conjugais, Senhor. Tira essas sujeiras da mente desses casais, Senhor. Arranca esse espírito de adultério, de pornografia, de pedofilia, Senhor. Liberta do pecado, do homossexualismo, do lesbianismo, Senhor. Do homicídio, do suicídio, meu Pai. Jesus. Da pedofilia, meu Pai. Da zoofilia, da necrofilia. Da violência, Senhor, doméstica, da violência contra a mulher, da violência contra as crianças, Senhor. Meu Pai, destrói esses traumas que se encontram nessas crianças, Pai, como ontem a reportagem que eu vi de uma menina que não tinha nem 10 anos, Pai, que estava sendo vendida pela sua mãe. Toda a inocência daquela criança se perdeu desde quando ela era pequena, Pai. Senhor, filhos que deveriam ser cuidados pelos seus pais, protegidos pelos seus pais, estão passando tanto terror, tanta destruição, tanta violência dentro dos seus lares, por causa de dinheiro, Pai. Pais e mães que não respeitam seus filhos, filhos e que não respeitam seus pais, filhos que pegam, Senhor, e usam o dinheiro desses idosos que trabalharam tantos anos pelo melhor para os seus filhos, e quando envelhecem, que precisam ter alguém com eles, cuidando, honrando, são jogados, Pai, depositados em seus lares ou em asilos. Como também vi aquela senhora que não tinha mais nenhum móvel, Senhor, dentro de sua casa. Seu filho levou tudo, inclusive o cartão de aposentadoria dela. E ela estava ali jogada, Senhor, sozinha, abandonada. Meu Deus, até quando, Pai? Até quando nós veremos tanta coisa acontecendo? Nos entristece, Senhor, mas não nos atemoriza, porque nós sabemos que o Senhor está vindo. E eu continuo crendo, Pai, no controle do Senhor. Eu te peço, meu Deus, por aqueles que sofrem, aqueles que gemem, aqueles que não têm o pão para comer, que dormem, meu Deus, muitas das vezes com as suas barrigas vazias e acordam também, que se encontram pelas ruas, Senhor, pedindo algo a alguém que não tem casa, Senhor, pessoas que já foram abandonadas pelos seus familiares, pessoas que estão perambulando pela rua e os seus familiares já desistiram de orar por elas porque acham que essas pessoas já morreram. Então, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, socorre os doentes, os oprimidos, os aflitos, porque o Senhor mandou o Senhor Jesus para isso, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles improváveis, aqueles que não têm nada para oferecer. Mas o Senhor Jesus veio para aqueles que precisam do Senhor, para os pecadores, e nós somos pecadores, nós somos trapo de imundície. Por isso clamamos por aqueles que sofrem, por aqueles, ó Pai, que têm vivido vida tão difícil, tão destruidora para si mesmo, Pai. Restaura essas vidas, meu Pai. Cura os enfermos, visita os hospitais, UPAs clínicas, orfanatos, asilos, presídios, Senhor, nos hospitais, Senhor. Desce com teus anjos com espada cortante de fogo para trazer a cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, conduz a mão desses médicos, Senhor. Conduza, Senhor, as pessoas que trabalham nos hospitais, nas UPAs e clínicas, para que elas possam atender os teus filhos, os teus servos, tuas servas, teu povo, Senhor, com amor e respeito, Senhor.
Senhor, como eu também te peço em nome de Jesus por essas pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde. Pai, agiliza essas filas do CISREG, essas operações, esses transplantes, transfusões. Senhor, agiliza, Senhor, essas consultas, esses medicamentos, Pai. Teu povo tem perecido por falta de conhecimento no Senhor. Nós sabemos que tudo é reflexo da governabilidade terrena, mas nós não somos daqueles que estão, Senhor, olhando para as circunstâncias, nem para a governabilidade terrena. Nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Eu creio, Senhor, que a Tua igreja ainda há remanescentes. Eu creio, Pai, que na Tua igreja ainda há aqueles que não dobram o joelho para Baal, não se seduzem aos encantos de Jezabel, à manipulação dela, enquanto menos servem a Mamon. Eu oro, Senhor, te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Socorre aqueles que nós não podemos socorrer, Pai. Senhor, no meio da família tanta coisa tem acontecido, Pai. Eu te peço pela libertação das famílias, Senhor, onde o adversário tem investido ferozmente para destruir os pais, os filhos, Senhor. Há pais que estão de joelho orando pelos seus filhos, Senhor. Há filhos que estão orando pelos seus pais. Toma as parentelas, Senhor. Toma esses jovens, Senhor, as crianças, esses adolescentes. Liberta eles das telas, dos celulares, dos computadores, da parte, Senhor, obscura que existe na internet, Pai, em nome de Jesus. Crianças, ó Deus, que ficam com joguinhos e já são aliciadas para pornografia, para pedofilia, Pai. Crianças que estão sendo, Senhor, destruídas no corpo e na alma. Crianças com traumas, Senhor. Traumas que muitos podem crescer com eles. Mas eu te peço em nome do Senhor Jesus, por cada vida, cada criança, cada adolescente. Protege, Senhor. Senhor, eu te peço também, Pai, acerca do tráfico humano, do tráfico sexual, do tráfico de drogas, das bebedices. Senhor, em nome do Senhor Jesus, liberta, Senhor, liberta, 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 meu Pai. Liberta, meu Deus. Tira todo espírito de ansiedade, espírito de imundícia. Tira, Senhor, todo espírito de confusão. Oh, meu Pai, o espírito de acompanhamento, toda maldição hereditária, toda oração contrária, toda praga rogada, toda macumbaria, Senhor. Derrubada, Senhor, nas cascatas, nas cachoeiras, nos cemitérios, nos terreiros. Caia por terra em nome do Senhor Jesus. Destrói, Senhor, as fortalezas de Satanás. Caia por terra em nome do Senhor Jesus. Destrói, Senhor. Destrói, Senhor. Destrói. Queima, Senhor. Queima, 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 queima toda obra levantada contra teus filhos e os teus servos, Senhor. Porque nós sabemos que o inimigo não prevalecerá contra a tua igreja, Pai. Queima, Senhor, todo o mal que estão desejando para os teus filhos, todo o mal que estão desejando pelos teus servos. Queima, Senhor, todo espírito de idolatria, Senhor, toda hipocrisia, Pai. Que nós que já conhecemos a Tua palavra não venhamos, Senhor, a agir como hipócritas e fariseus, falando coisas que nós não fazemos, achando que estamos vivendo em comunhão, mas na verdade nós estamos destruindo outros irmãos, Pai. Então nos livra, Senhor, do engano, da mentira, da hipocrisia, do espírito de fariseu, Pai. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que tem nos impedido de avançar na Tua obra, na Tua casa, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, te entregando tudo. Esses nomes do caderno de oração, essas causas que o Senhor tem nos colocado no nosso coração, essas pessoas que têm confiado seus nomes em todas as plataformas das redes sociais, no grupo de oração, no grupo de estudo do WhatsApp, Pai. Eu te entrego todos eles em concordância com meus irmãos e as minhas irmãs. Eu clamo ao Senhor e espero a resposta que vem do Senhor, que seja feita a sua vontade em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.